Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Todo ano eu tento fazer alguma coisinha no Halloween por aqui, mesmo eu não sendo a maior fã de coisas de terror no geral, e esse ano não é diferente. Eu não sou muito chegada na violência, no gore de um slasher, por exemplo, desses filmes que usam bastante a violência pra chocar, pra, sei lá, exagerar. Eu não sei qual que é a função de um slasher, pra ser bem sincera. Mas eu gosto bastante de atmosferas esquisitas e eu amo histórias de casas mal assombradas. Principalmente casas grandes, antigas, com um passado trágico. E também quando o terror não é necessariamente alguma coisa ruim, mas tipo segredos de família enterrados, esse tipo de coisa. E daí, então, eu vou falar de The Haunting of the Hill House, ou A Maldição da Residência Hill, uma minissérie da Netflix. É difícil falar de série por aqui, né? É porque eu acabo não assistindo tanto. Mas essa tava no meu radar já fazia um tempo, desde o lançamento dela, uma série de 2018. E eu acabei resolvendo dar uma chance pra ela alguns meses atrás. E eu gostei tanto que eu estou aqui falando pra vocês, né? Uma super recomendação, o episódio de hoje. E essa pauta é uma pauta velha, já que, né, é uma minissérie de 2018 e o criador dela, né, o Mike Flanagan, acabou de lançar uma minissérie nova no streaming, que é A Queda da Casa de Usher, que provavelmente é um assunto mais do momento, mas eu ainda não vi essa, porque eu tô sem Netflix, né, enfim. O malabarismo da jovem moderna pra conseguir assistir as coisas que quer assistir, mas que não tem dinheiro para todos os streamings. Mas quando eu tiver acesso eu vou querer ver, porque eu gostei bastante da Assombração da Casa da Colina e eu tô curiosa pra ver outros trabalhos do Mike Flanagan. Mas, né, pra começar aqui, dar um contexto dele. Ele é norte-americano, tem 45 anos, nasceu em Salem e fez carreira no gênero de terror. Coincidência? Eu acho que não. Ele escreveu, dirigiu, produziu alguns filmes do gênero, como Óculos, Ouija e Rush, Jogo Perigoso e Doutor Sono. Esses dois últimos são adaptados de livros do Stephen King, que, para quem não conhece, é um dos maiores autores de terror contemporâneos, e o próprio Stephen sempre está elogiando o trabalho do Flanagan. A Maldição da Residência Hill foi a primeira minissérie que ele fez para Netflix. É uma das mais aclamadas, elogiadas, e depois ele fez várias outras séries para o serviço de streaming, como A Maldição da Mansão Bly, Missa da Meia-Noite, Clube da Meia-Noite e, mais recentemente, como eu já falei, A Queda da Casa Usher. Ele é desses realizadores que tem a sua própria panelinha. Ele gosta de aproveitar o elenco em diversas produções. Tem até uma tabela na Wikipedia dele ilustrando quais são os atores que estão em cada trabalho. Assim, uma tabela que vai falando os personagens de cada um. E entre os atores que se repetem, tem a Kate Siegel, que é a esposa dele e interpreta a Tel na série que eu vou falar aqui hoje. Mas vamos falar da Maldição da Residência Hill. Ele é livremente adaptado do livro da Shirley Jackson, que foi publicado originalmente em 1959, e aqui ele tem uma tradução diferente. Veja bem, em inglês é tudo The Haunting of the Hill House, mas em português o livro ficou A Assombração da Casa da Colina, enquanto que a série ficou A Maldição da Residência Hill. Essencialmente é a mesma coisa, às vezes eu me atrapalho, falo um, falo outro, mas eu só vou falar da série aqui porque eu não li o livro. Na série, a gente vai acompanhar uma família, pai, mãe e 5 filhos, que se mudam para uma mansão que fica em cima de uma colina, a tal da Hill House, mas que também tem esse nome porque pertencia à antiga família Hill. Daí fica difícil traduzir todas as nuances e camadas, mas é isso. Essa família se muda para essa casa, que ela tá meio largada, e eles têm o intuito de reformar e revender essa casa em pouco tempo. Essa primeira fase se passa no começo, nos anos 90, se não me engano, é 1992, que é o ano que eu nasci, por isso que eu guardei. Então, o mercado imobiliário era diferente. Não sei o quão viável é fazer isso que eles fizeram hoje. Nem sei se é viável fazer na época, mas enfim. Só que, adivinhem só, a casa é esquisita. Quem diria, né? E vai acontecer algo horrível lá, nesse tempo, nesses meses, nesse pouquíssimo tempo que eles passam nessa casa. E isso vai marcar eles para sempre, porque a série ela tem 2 linhas do tempo. A do passado, com eles na mansão nos anos 90, onde os pais estão jovens e os filhos devem ter entre 7 e 16 anos. E o presente, 2016, onde está todo mundo adulto e triste.
Tem algumas flutuações de tempo, mas a série sempre fala quando a gente tá, seja no presente, seja 6 meses antes do ponto focal do presente, seja alguns anos antes disso que tá acontecendo, mas a série ela não faz muito mistério, assim, ela mostra na tela quanto tempo atrás isso aconteceu. A gente tem 2 grandes eventos trágicos que vão marcar as 2 linhas do tempo, e o tempo passa a correr de acordo com esses eventos. Não acho que é spoiler falar quais eles são, se não me engano tá na sinopse, mas faz parte do mistério do primeiro episódio saber quais eles são, porque é parte do impacto do final do primeiro episódio são essas 2 tragédias. Então eu não vou falar o que é. Eu falei que não é difícil de acompanhar essas linhas temporais e as suas flutuações, mas também não é uma série de você deixar de fundo pra ver enquanto faz alguma coisa, enquanto você mexe no celular, não. É uma série de prestar atenção. Porque são vários personagens. No começo, eu me confundi. Eu achava que eram só 4 filhos, e no final eu vi que eram 5. Eu precisei voltar algumas cenas pra entender algumas coisas. E também a série, ela tem uns easter eggs, que são os fantasminhas. São umas pequenas assombrações que elas ficam assim no fundo, várias cenas do episódio, assim, tem um vulto que passa, é uma mão meio esquisita, assim, num canto da tela. Tem várias coisinhas, assim, que elas acontecem, que elas não têm necessariamente uma relação com a trama. É mais, assim, uma recompensa pra quem tá prestando atenção e que também ajuda a criar essa atmosfera de terror, essa atmosfera que não tem... que tem alguma coisa que não tá certa e que você fica meio... meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sei. Como eu falei que eu me confundi com os irmãos, eu vou dar aqui uma breve introdução de cada um deles. O mais velho é o Steven, que ele é o cético, ele não acredita muito no que os irmãos reportam da casa, né? Porque cada um dos irmãos, eles acabam tendo um evento esquisito dentro da casa e ele acha que é tudo bobagem de criança, porque ele tem 16 anos, ele já é um adulto. Mas, curiosamente, quando ele vira adulto de verdade, ele passa a ser escritor, e o best-seller dele, o livro mais famoso dele, é um livro, uma versão romantizada da história que eles passaram na Casa Hill, sabe? E ele ganhou muito dinheiro por causa disso, e ele escreve sobre casos sobrenaturais, mas ele não acredita em nada disso, o que é, né, irônico, né? A segunda mais velha é a Shirley. Ela é a que gosta de consertar tudo, tanto que ela tem junto com o marido dela uma funerária, e a Shirley é responsável por arrumar os corpos, né, pro velório. Eu tenho certeza que essa profissão tem, de fato, um nome, mas agora eu esqueci. Parece meio mórbido esse negócio da funerária, mas faz bastante sentido na história dela, e na série também acaba sendo um lugar onde muitas coisas acontecem. Depois vem a Tel, que mora junto com a Shirley, e parabéns pro diretor de elenco, porque as atrizes são bastante parecidas, tanto que no primeiro episódio eu achei que as 2 eram a mesma pessoa, por isso que eu me confundi, depois eu entendi que eram 2 pessoas diferentes. A Tel é uma psicóloga infantil e ela é meio sensitiva, ela tá sempre de luva, e essa é uma boa dica pra distinguir as 2 que eu peguei depois. Daí tem os gêmeos, que são os caçulas da família, eles parecem ter uma diferença meio grande, assim. Quando eles são crianças, acho que o Steven tem, sei lá, 16, a Shirley tem 15, a Tel tem uns 13, mas os gêmeos, eles parecem ter uns 7, sabe? Então tem uma distância, assim, que faz eles serem os caçulinhas. Tem o Luke, que ele é um coitado, ele luta com o vício em drogas, né? Os gêmeos acabam sendo as pessoas mais afetadas pelas coisas da casa, né? Os que têm a saúde mental mais debilitada, ou pelo menos os que mostram, né? Porque você percebe que a casa afeta todo mundo de um jeito ou de outro. E tem a mais nova, que é a Nell. Quer dizer, a mais nova, né? Eu não sei qual é dos gêmeos que é o mais novo, mas tem a Nell, que ela tem a história mais trágica que eu já vi numa série, coitada. A bichinha sofreu. A estrutura da série é basicamente um episódio de apresentação, daí cada novo episódio vai focar em um dos personagens, explorar a relação dessa pessoa com as outras e com a casa, né, como isso afetou ele ou ela. Eu gosto muito dessa estrutura porque coloca a gente na cabeça deles, e é mais fácil de criar empatia com esses personagens, entender todo o impacto dos acontecimentos na vida deles, durante, né, o acontecimento e depois na vida adulta. E tem os últimos episódios que eles amarram tudo, assim, pra chegar na conclusão final. A série, antes de mais nada, é um grande drama familiar.
tem um pezinho ali no melodrama, mas eu não acho isso ruim, muito pelo contrário, eu acho que isso que eleva muito a série. Mas quando ela fica terror mesmo. Eu me assustei em vários momentos, assim. Tinha hora que eu tava tensa, que eu botava a mão na frente da cara porque eu tava com medo do que poderia acontecer. Tem jump scare, tem hora que eu gritei, assim, porque eu assustei de verdade. É uma cena do carro, quem viu sabe. Eu soltei um berro. Então, assim, pra quem é muito sensível com terror e com susto, que não gosta, tem essas ressalvas. Ela tem o drama familiar, ela tem o melodrama. No final não é sobre os fantasmas, é sobre os amigos que fazemos pelo caminho e os traumas que colecionamos na vida. Mas tem bastante coisa de susto, sim. Tem muitos elementos de terror. E eles são muito bem utilizados, porque não parece algo barato, não parece algo que só tá lá pra isso ser o efeito, pra esse jumpscare ser um negócio que vai deixar o pessoal, ai meu Deus, que medo. Não, tudo é muito orgânico, tudo é muito bem encaixado. E tem um episódio, que é o episódio número 6, que pra mim ele é o melhor da temporada. Ele é composto basicamente de 3 grandes planos sequências. Eu falei da minha relação com planos sequências alguns episódios atrás, no 174, mas aqui o plano sequência ele tem um propósito, que é trazer urgência e intensificar o caos e o desespero. Sem grandes spoilers, mas esse episódio é a primeira vez que todo mundo do núcleo principal, no presente, né, eles adultos, é a primeira vez que tá todo mundo junto no mesmo lugar. Então, tá todo mundo na mesma sala e acontece uma tempestade e eles precisam lidar com alguma coisinha que tá acontecendo ali. Uma coisa muito importante que tá acontecendo ali. É a primeira vez que vários deles se confrontam pela primeira vez desde os acontecimentos, né, de 25 anos atrás. Enquanto isso, no passado, enquanto eles estão na Casa Hill, também está acontecendo uma tempestade e eles estão desesperados por outros motivos, que uma das crianças some e todo mundo fica procurando e correndo pela casa. E é um grande plano sequência deles se separando, indo cada um pro canto e a câmera não para e vai atrás de um, depois volta e vai atrás de outro e volta. E aí, pra mim, tem um grande trunfo que é a arquitetura dessa casa. Porque eu gosto muito de filmes com casa de terror, mas eu gosto quando a casa ela parece uma casa de verdade, não um conjunto de cenários. E essa casa, você consegue entender a arquitetura dela, você consegue entender que você saindo de uma porta lá, você vai entrar nesse outro cômodo, e saindo do outro cômodo, você vai entrar nesse cômodo aqui. Tem cômodos que são lindos, decorados, cheios de estátua. Tem uns cômodos que é meio esquisito, que não tem muito móvel. Tem aqueles lençol por cima do móvel, então é um pouquinho assustador. Tem a parte das estátuas que, de repente, as estátuas se mexem. É muito bom! Prestem atenção nas estátuas, porque às vezes elas se mexem, sabe? Isso não é spoiler. Mas eu levei um susto, eu lembrei de um episódio do Dr. Who. Fiquei mais assustada ainda por causa dessa memória compartilhada. Mas enfim, eu não vou entrar muito em detalhes. Esse episódio não vai ter uma parte de spoilers, né? Então eu vou ficar aqui, né, pra deixar o gostinho. Se vocês ainda não viram, né? Porque foi uma série que foi um fenômeno na época do lançamento. Muitas pessoas me recomendaram, porque eu sempre falo que eu gosto de drama familiar, que eu gosto de Mansão Mal-Assombrada, e me falam pra ver essa série. Aí eu sempre ficava meio assim por causa da parte de susto. E de fato, eu levei uns sustos, mas eu não tenho problema com esses sustos. Eu tenho medo de sentir medo, mas quando eu sinto medo eu vejo, não foi tão medo assim. Eu tenho medo de, sei lá, ver membros cortados, sabe? Eu não gosto muito de gore. Mas o susto daqui eu gostei bastante. A Maldição da Residência Hill é daquelas séries que ela te pega nesse suspense inicial, porque ela começa assim, cheio de perguntas na sua cabeça, e ela vai te prender no drama dos personagens, porque no começo você quer saber por que essas pessoas morreram, e depois você quer saber como que tudo chegou nisso que tá rolando, sabe? Tanto que no final, a resolução desse mistério, eu tenho algumas considerações que eu não gostei tanto. Tem algumas coisas que eu precisei dar uma suspendida de descrença. Tem algumas coisinhas que eu achei um pouquinho forçada. Mas tudo bem, sabe? Eu acho que isso não fez eu gostar menos da série. Porque eu tava tão envolvida na vida daqueles personagens que eu só queria que eles encontrassem paz e resolvessem os BOs deles. Então eu fiquei bastante satisfeita com o final. Por mais que nem toda a resolução tenha sido pra mim tão boa assim. Foi uma série que eu gostei muito de acompanhar. Eu assisti lentamente, eu assistia no máximo 2 episódios por dia pra curtir, assim, porque é realmente uma série que você quer ver um episódio atrás do outro, mas que também tem muita história pra você ir digerindo. É mais gostoso você assistir um pouco mais quebrado do que você ver tudo de uma vez e aí você ficar exausto depois de assistir, sei lá, 10 horas de TV, né?
Mas enfim, essa foi a recomendação de hoje. Esse foi o episódio de Halloween desse ano. Um pouco mais curto que os outros, um pouco menos de coisa que dos anos anteriores, mas foi o que deu pra fazer esse mês. Eu queria ver mais filmes de terror em outubro e no final eu vi até agora, né? Estou gravando esse episódio dia 26/10 e eu vi, tipo, um filme de terror. Que nem é terror e eu nem gostei muito dele. Quer saber qual? Ouça o nosso episódio de assistidos de outubro, que vai ao ar daqui umas 2 semanas, eu acho. Mas esse foi o episódio de hoje. Sigam a gente no Instagram, @filme.da.semana, que quando tiver a live de assistidos do mês vai ser lá, depois sai aqui no feed do podcast, mas sempre tem post lá também, então vocês ficam sabendo das coisas antes por lá. A gente também tem um e-mail para contato, que é o podcast filmedasemana@gmail.com. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso você queira fazer alguma contribuição, uma doação, me pagar um cafezinho que seja, ficarei muito grata. E é isso, gente. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.